Você sabia que a palavra de Deus nos revela claramente o que devemos fazer para ter nossas orações atendidas? Para uma oração eficaz, não basta falar palavras difíceis, palavras bonitas, fazer uma oração longa ou até mesmo orar em voz alta. Uma oração eficaz, ela não resume em ficar de joelhos com lágrimas nos olhos e orar a Deus. Uma oração eficaz, ela não resume em palavras. Para conseguirmos realizar uma oração eficaz, precisamos ter uma fé genuína, uma fé verdadeira e atitude. Precisamos conhecer a vontade de Deus e crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sou muito grato por você estar aqui. Seja muito bem-vindo. Peço a você que se inscreva neste canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer e nos motivar a trazer mais conteúdo. Bom, quando falamos em uma oração eficaz, estamos falando de uma oração com poder, uma oração com unção, uma oração que chega a Deus e que agrada aos ouvidos de Deus. Então, Ele ouve e as atende no momento certo. Primeiro, para as nossas orações serem atendidas, precisamos demonstrar uma fé genuína, uma fé verdadeira, precisamos de ter atitude. Jesus Cristo, Ele falou abertamente sobre isso em Marcos 11:24, e lá diz assim: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Em Marcos 9:23, Jesus Cristo também disse a um pai de um menino que estava possesso. Ele disse assim: tudo é possível àquele que crê. O autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, disse assim também: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E em Tiago, capítulo 1, versículo 6, ele nos encoraja dizendo: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, irmãos, quando eu penso em um exemplo de oração eficaz que demonstra sua fé genuína, sua fé verdadeira e com atitude, eu lembro da mulher do fluxo de sangue. No livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao 34, a Bíblia, ela narra uma história de uma mulher que há 12 anos ela lutava contra uma enfermidade. Ela tinha um fluxo de sangue contínuo. Ela já havia gasto tudo o que tinha com os médicos e nada adiantara. E agora ela vê uma oportunidade para ser curada. Ela ouviu que Jesus Cristo ia passar por ali. Agora imagina a cena dessa mulher. Ela deveria estar muito fraca, pois já há 12 anos que ela vinha sofrendo dessa hemorragia, talvez até sem força para andar. Por outro lado, sempre havia uma multidão ao redor de Jesus Cristo. Ela deve ter pensado: não vou conseguir parar essa multidão e chamar a atenção de Jesus Cristo para pedir minha cura. Mas se eu pelo menos conseguir tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Talvez para ela, aquele momento seria o mais difícil de sua vida. Naquele momento ela tomou a decisão, fez um plano e a executou. Ela teve atitude. Ela atravessou toda aquela multidão, venceu todos os obstáculos para chegar até a sua conquista. Já fraca e sem força, ela persistiu e tocou em Jesus. E logo ela foi curada. Tem certas situações que exigem oração e atitude, e foi o caso dela. Jesus então para e pergunta: quem me tocou? E seus discípulos então atônitos falam com ele: Senhor, todos te apertam. E o Senhor nos pergunta: quem te tocou? E ele fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E logo aquela mulher se apresenta a ele, e ele então diz: vai, minha filha, a sua fé te salvou. A fé dela foi demonstrada através de atitude. Talvez a sua oração ainda não foi atendida porque falta você ter um encontro verdadeiro com Cristo. Ali ela provocou esse encontro, ela foi atrás desse encontro. Talvez falta fé, talvez falte atitude. Em segundo, o próprio Cristo nos ensina a pedir ao Pai em seu nome. No livro de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, ele nos diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A nossa oração ela deve ser feita em harmonia com a pessoa, o caráter e a vontade de nosso Senhor.
Devemos orar com fé em Cristo, na sua autoridade, para que no fim ela glorifique tanto o Pai quanto ao Filho. Orando em nome de Jesus Cristo, devemos confiar que Ele mesmo está intercedendo ao Pai por nós. Não há limites para o poder da oração quando ela é dirigida a Deus no nome de Jesus Cristo, confiando na sua autoridade diante do Pai. Terceiro, a oração eficaz, ela tem que ser feita segundo a perfeita vontade de Deus. No livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." E qual é a definição da vontade de Deus? O rei Davi, ele faz um paralelo entre a frase "tua lei" e a tua vontade. No livro de Salmos, no capítulo 40, versículo 8, diz assim: "Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração." Por que Davi fazia a vontade de Deus com alegria? Porque ele tinha toda a instrução da vontade de Deus em seu coração. Davi, ele procurava conhecer o seu Deus e por isso ele conhecia a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, define isso muito bem. Ele diz em Romanos capítulo 2, no versículo 17 e 18 assim: "Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei." Em outras palavras, para você ter uma melhor compreensão, podemos dizer que o Senhor, ele nos instrui no caminho que ele traçou, e esse caminho pode ser chamado de a vontade de Deus. Lei é um conjunto de regras e normas em instrução, e isso inclui a totalidade da palavra de Deus, a Bíblia. Por isso que é muito importante que para fazermos uma oração eficaz, precisamos ler a Bíblia para sermos instruídos sobre a vontade de Deus. Em Salmos, no capítulo 119, do 11 ao 12, diz assim: "Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos." Preste bem atenção. "Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti." Por que ele não pecava contra o Senhor? Porque ele tinha todo o conhecimento no coração. Ele sabia o que fazer e o que não fazer para entristecer ou para alegrar o Senhor. "Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos." E como o Senhor vai ensinar os seus estatutos? Pela sua palavra, a Bíblia. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, 9 e 10, Paulo diz assim: "Por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus." E em quarto, nós precisamos de estar dentro do plano de Deus. Preste muita atenção aqui, irmão. Não basta somente conhecermos a vontade de Deus. Nós precisamos fazer parte do plano de Deus. Nós temos que estar dentro desse plano. Podemos dizer que para a nossa oração ser eficaz, nós temos que estar dentro da vontade de Deus, fazer parte desse plano. E para isso, nós precisamos de ter um relacionamento de obediência e lealdade a Deus. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, tem um versículo muito conhecido que diz assim: "Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Então, devemos buscar primeiro o reino de Deus, e isso implica em buscar a sua soberania e o seu poder em nossa vida. Como cristãos, temos que pedir para que o reino de Deus se manifeste em nós, através do poder do Espírito Santo, para salvar os pecadores, para destruir a influência maligna, para curar os enfermos, engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E a sua justiça? Irmãos, nós temos que sempre pedir ajuda ao Espírito Santo. Nós temos que estar em constante oração, pedindo para que o Espírito Santo ele nos ajude a conhecer a vontade de Deus, a termos acesso aos mandamentos de Cristo e obedecer. Obedecendo, nós vamos estar dentro da vontade de Deus e ter a sua justiça em nós, demonstrando todo o seu amor a todos. No livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 22, diz assim: "E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista." Aqui, João ele nos ensina que nós estamos dentro da vontade de Deus e qualquer coisa que nós pedirmos, dele nós receberemos, porque nós estamos guardando o conhecimento de Deus no nosso coração, nós estamos guardando
os estatutos de Deus dentro do nosso coração, nós estamos guardando todo o conhecimento e executando, fazendo o que é agradável à sua vista. E quinto e último, nós precisamos ser perseverantes em oração. E o próprio Cristo nos ensina isso no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 7 e 8. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O apóstolo Paulo, ele nos ensina no livro de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz assim: Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Perseverai em oração. Então, irmãos, perseverar é insistir. Nós não podemos desanimar em nossa oração na primeira dificuldade que aparece. Lembre da mulher do fluxo de sangue. As barreiras que ela teve que passar para chegar até Jesus. Uma mulher que estava fraca, doente, ter que atravessar toda uma multidão para chegar até Jesus. Ela venceu ali preconceito, barreiras, ela venceu vários obstáculos para chegar até Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, um versículo bem pequenininho, diz assim: Orai sem cessar. Então, quando você for orar, lembre de pedir ao Espírito Santo para te ajudar a fazer a oração eficaz. Pede para ele te orientar na leitura da Bíblia, te ensinando as leis de Deus, o seu plano para a sua vida. Tenha fé e cultive uma fé verdadeira e genuína. Esteja sempre no centro da vontade de Deus. Então, peça sempre em nome de Jesus Cristo, crendo na sua autoridade e crendo que Ele já está diante do Pai intercedendo por você. E seja perseverante, mesmo que as circunstâncias te mostrem o contrário, mesmo que venha o desânimo, mesmo que venham as lutas, as tempestades da vida. Lute, persevere e você vai receber a sua resposta. Tenha uma vida de oração, mantenha perseverantes dia e noite. Então, eu queria muito neste momento orar com você. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus em nome de Jesus Cristo e pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele nos oriente em todas as coisas. Eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito para a sua vida e se você colocar em prática o que nós estudamos até aqui, Ele vai responder as suas orações. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que oro a Ti para pedir a presença do Teu Santo Espírito em cada vida que neste momento está assistindo a este vídeo. Peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Sua palavra, nos ajude a conhecer a Sua vontade e que Ele nos ajude a estar no centro da Sua vontade, que através da Bíblia possamos conhecer os Seus estatutos. Peço, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine a fazer a oração eficaz, nos dando o dom da fé, a fé verdadeira e genuína, nos ensinando a ter atitude. Não nos deixe desanimar diante das lutas e diante das circunstâncias da vida, mas que com a ajuda do Teu Santo Espírito possamos ser perseverantes e que consigamos alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Uma vida de fé, uma vida de conquista, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém.